A Agência Federal de Gestão de Emergências, mais conhecida como FEMA, é como aquele amigo que a gente espera nunca precisar ligar, mas que é bom saber que está lá. Eles são os guardiões silenciosos, sempre prontos para agir quando a natureza mostra seu lado mais feroz. Sua missão principal é simples: ajudar as pessoas antes, durante e depois de desastres. Isso significa estar preparado para qualquer eventualidade, desde tempestades devastadoras até incêndios florestais incontroláveis. Pense na FEMA como um esquadrão da esperança para situações como furacões, terremotos e enchentes. Eles são os primeiros a chegar e os últimos a sair, garantindo que todos recebam a ajuda necessária. Eles fornecem ajuda essencial, coordenando esforços de resgate e dando abrigo e mantimentos para quem precisa. Além disso, a FEMA trabalha incansavelmente para restaurar a normalidade nas comunidades afetadas, ajudando na reconstrução e recuperação. A FEMA é tipo a promessa do governo de proteger e ajudar seus cidadãos na hora do aperto. Eles são a linha de frente na batalha contra os desastres naturais, sempre prontos para intervir e minimizar os danos. Só que, apesar da missão super nobre, a FEMA acabou se metendo em uma das teorias da conspiração mais bizarras e duradouras da história americana: o mistério dos caixões da FEMA. Essa teoria tem intrigado e assustado muitas pessoas ao longo dos anos. Essa história, que começou a rolar lá nos anos 90, gira em torno da ideia de que o governo federal, usando a FEMA, está juntando milhões de caixões de plástico. A teoria sugere que esses caixões seriam usados em um evento catastrófico planejado pelo governo. E para quê? Para usar em campos de concentração ou como parte de um plano sinistro de extermínio em massa. É de arrepiar, né? Embora não haja evidências concretas para apoiar essas alegações, a teoria continua a circular, alimentando o medo e a desconfiança em relação às verdadeiras intenções da FEMA. A treta dos caixões da FEMA começou a rolar no começo dos anos 90, junto com uma onda de desconfiança no governo americano. Naquela época, a sociedade estava cada vez mais cética em relação às ações governamentais. O caso de Ruby Ridge em 92 e o cerco de Waco em 93, ambos envolvendo confrontos tensos entre cidadãos e agentes federais, aumentaram o medo de um governo tirano. Esses eventos foram marcantes e deixaram uma cicatriz profunda na confiança pública. E essa ansiedade encontrou um novo palco nos boatos de que a FEMA estava estocando caixões de plástico em galpões pelo país. As imagens de armazéns cheios de caixões alimentaram ainda mais a paranoia. A disseminação inicial desses rumores aconteceu por vários motivos. A mídia conservadora, sempre pronta para questionar o governo, foi um canal importante para essas teorias. Programas de rádio conservadores, sempre com um pé atrás com o governo, começaram a dar voz a testemunhas oculares que diziam ter visto os tais caixões. Essas testemunhas alegavam que os caixões eram parte de um plano sinistro. Essas histórias cada vez mais sinistras se espalharam rapidinho por panfletos e, claro, pela internet, que estava começando a bombar. Fóruns online e sites de teorias da conspiração se tornaram pontos de encontro para os céticos. A falta de informação sobre o propósito dos caixões, junto com o clima de medo e desconfiança, criou o cenário perfeito para a teoria da conspiração explodir. A cada nova revelação, a teoria ganhava mais força, alimentando um ciclo de medo e desconfiança que parecia não ter fim. Os tais caixões, acredite se quiser, são reais. Não são coisa inventada pelos teóricos da conspiração. Eles são feitos de polietileno de alta densidade, um material leve, resistente e que não se decompõe fácil. Esse tipo de caixão, que também chamam de caixão liner, é usado direto nos funerais para transportar corpos e também como uma proteção extra dentro dos caixões de madeira. A quantidade que a FEMA comprou também é grande, viu? Difícil saber o número exato, mas as estimativas vão de centenas de milhares a milhões, o que só aumenta a lenha na fogueira da conspiração.
Para os crentes não tem como explicar essa quantidade toda de caixão, a não ser que exista algo a mais por trás. Com o tempo, surgiram várias teorias da conspiração tentando explicar o motivo desses caixões. Uma das mais populares diz que eles serão usados em campos de concentração que o governo vai criar durante um período de lei marcial. Essa teoria se alimenta do medo de um golpe de Estado, com os caixões servindo como um lembrete assustador do que o governo seria capaz. Já outra teoria acredita que os caixões fazem parte de um plano secreto para eliminar a população americana, seja através de um ataque forjado ou de vacinas obrigatórias. Essa teoria costuma ser divulgada por grupos que já acreditam em conspirações governamentais e que veem o governo como uma força maligna querendo controlar todo mundo. Com a história dos caixões fervendo, a FEMA resolveu se pronunciar. Eles disseram que os caixões são apenas parte da preparação para desastres em larga escala. A agência argumenta que, em caso de um desastre natural gigante ou outro evento catastrófico, como uma pandemia ou um ataque terrorista, muitas pessoas morreriam. Os caixões, segundo eles, seriam usados para guardar e enterrar os mortos de um jeito digno e higiênico, evitando a disseminação de doenças, tipo um plano de contingência, sabe? Só que essa explicação não convenceu os teóricos da conspiração. Para eles, a resposta da FEMA é só uma cortina de fumaça para esconder seus planos macabros. A desconfiança deles é alimentada pela crença de que o governo está por trás de uma conspiração enorme e que a verdade está sendo escondida do público. A teoria dos caixões da FEMA, mesmo com explicações racionais, continua a ser um ponto de discórdia e fascínio para muitos. Ela diz muito sobre a relação complicada e muitas vezes tensa entre o povo e o governo americano, refletindo uma desconfiança enraizada. Para algumas pessoas, a teoria da conspiração oferece uma sensação de controle em um mundo que parece estar de pernas para o ar, onde as respostas são difíceis de encontrar. Acreditar que existe um plano secreto, mesmo que seja sinistro, pode ser reconfortante para aqueles que se sentem impotentes diante de eventos inexplicáveis. Isso ajuda a dar sentido a eventos que parecem não ter pé nem cabeça, criando uma narrativa que explica o caos. Além disso, a teoria da conspiração se alimenta de medos e ansiedades sociais, amplificando sentimentos de insegurança. O medo de um governo ditatorial, que pode controlar todos os aspectos da vida, a ansiedade por causa de um possível colapso da sociedade, onde as estruturas que conhecemos desmoronam, e o fascínio pelo apocalipse são temas que aparecem direto na cultura americana, permeando diversas formas de expressão. Desde a religião e a literatura até o cinema e a cultura pop, esses temas são explorados e reimaginados constantemente. A teoria da conspiração dos caixões da FEMA se aproveita desses medos, criando uma narrativa que ressoa com as preocupações de muitos. Ela cria uma história de terror real sobre os perigos de um governo tirano, alimentando a desconfiança e o medo de uma população já ansiosa. Mas não são só os caixões da FEMA que viram alvo de teorias da conspiração, não. Ao longo da história, vários objetos e símbolos foram transformados em artefatos sinistros, representando os medos da sociedade. Por exemplo, as estradas da FEMA, que na verdade são só rodovias interestaduais para casos de evacuação, viraram motivo de pânico. Tem gente que acredita que elas servem para movimentar tropas ou levar pessoas para campos de concentração. Os campos da FEMA, que são abrigos para desabrigados em situações de emergência, também entram na lista. Dizem que são a prova de um plano para prender a população. Essas crenças, mesmo sem fundamento nenhum, mostram como coisas e lugares comuns podem ser distorcidos e ganhar um novo significado dentro de teorias da conspiração, servindo como provas de narrativas maiores de paranoia e desconfiança. Embora possa ser tentador ignorar